Fala, turma! Hoje o RM Talks aqui com meu amigo Agnel para falarmos de um assunto que a gente gosta muito, né? Que é proteção de dados, privacidade. Mas por quê, Agnel? Por que a gente vai falar sobre isso? É café da manhã, almoço e jantar, né? É a privacidade, a proteção de dados e a cibersegurança também em conjunto aí, de mãos dadas com essa temática. E a gente tá puxando agora porque tem uma coisa importante, né? 3 anos de vigência, viu, gente? 5... que foi estabelecido, mas vigência 3 anos da Lei Geral de Proteção de Dados. 3 anos, passa rápido, hein? Um grande avanço para nós aí, com uma série de situações nas quais a gente precisa ter atenção do que já aconteceu, mas muito animado para aquilo que vem aí. Você sabe que a gente pensa assim, ó, passa rápido, e na verdade eu fico pensando que é uma lei também que muita gente falou assim, olha, essa lei, né, na expressão, não vai pegar, né? Que ninguém quer nem saber de privacidade, proteção de dados. E de lá para cá, a gente teve não só a concretização dela, a gente vai falar sobre isso, da NPD, a atuação e a autuação de algumas situações, mas também nós tivemos a proteção de dados pessoais alçada, né, ao patamar ali de direito fundamental na Constituição Federal. Ou seja, agora, nem se não quiser, ou seja, se não tiver lei geral de proteção de dados ainda continua no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, está ainda na lei, tá valendo para todo mundo. Isso é fantástico. Ele fala assim, fantástico, por que vocês querem? Porque vocês gostam de trabalhar, vocês querem trabalhar nessa área, né? Por isso que vocês estão falando que a lei é boa. Cara, não é, gente. Não é. Só basta ver aí o tanto de golpe, problemas que têm sido causados por conta de uso indevido de dados pessoais. E eu acho que a gente podia começar falando nisso, né? Por que a gente tem uma lei de proteção de dados? Bom, Rafael, o que a gente tem observado aí em todos os contextos, né, em todas as esferas, sobre situação de que isso aí para nós é quando for necessário, né? Parece que as pessoas também passaram muito naquela situação de que isso para mim só vai resolver, só vai adiantar alguma coisa quando eles começarem realmente a executar ali as ações de multa, né? Aquela situação mais coercitiva. Então, hoje, isso precisa ser considerado de que quem não começou já está atrasado, né? Não é só uma situação na qual a gente precisa vender uma assessoria ou um produto. Não, gente, vamos falar do pressuposto básico de uma companhia, considerando também nos negócios, na atuação global. Hoje, isso não é só uma agenda do Brasil, é um requisito. A gente recebeu essa semana, né? Uma situação na qual um dos nossos clientes, que tem representação global, precisava de que houvesse adequação não só na Lei Geral de Proteção de Dados, mas também evidenciar a sua regulamentação na situação mais criteriosa que seria do GDPR. Então, assim, isso vai, em algum momento da nossa esteira de trabalho, vai nos atravessar, vai nos ser exigido, né? E mais do que isso, você sabe o que é a questão? Assim, muita gente está esperando uma autuação, uma sanção, o cara vem a multa, tal, para depois começar a pensar em regulamentar. Só que quem está esperando isso, na verdade, ele não vai ter este momento, porque antes disso ele vai quebrar. E vai quebrar por 2 razões. Primeiro, hoje há uma necessidade, há uma preocupação do seu cliente, do seu funcionário, de ter de fato ali uma proteção da privacidade dele, um respeito aos dados que você possui dele. E em relação, quando é cliente, a pessoa... Inclusive eu vi agora sair de um congresso, e lá no congresso justamente trazendo uma das estatísticas que foi apresentada, é de que 76% dos consumidores deixariam de fazer negócio, comprariam um produto, por mais interessante que ele fosse, de uma empresa que não cuidou dos seus dados pessoais. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a empresa poderá deixar de ter negócios, porque as empresas estão cada vez mais exigindo uma das outras esse nível de conformidade, né? Ou seja, se eu não estiver em conformidade, eu não posso receber os dados de alguém que está. E para a pessoa entender, para quem está nos assistindo entender melhor, basta imaginar o seguinte: eu, Rafael, forneci meus dados para a sua empresa, né? Eu espero que você trate, né, os dados para determinada finalidade, ou ter uma confiança, né, naquilo que você me declarou e me apresentou na famosa política ou aviso de privacidade.
E então você, enquanto empresa, ao repassar esse dado para frente, você precisa garantir que aquele terceiro vai ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo e honrar com aquilo que você prometeu para o titular dos dados. Então, o que essa empresa faz? Bom, eu me adequei. Agora, eu vou contratar a empresa X, eu preciso... E ela vai receber dados pessoais, ainda que não seja em massa, tudo. Eu preciso saber, você vai respeitar o que eu prometi pro sujeito ali? É você vai? isso. Aí, aí o cara tá compromissado, né? E aí o cara não tá respeitando a lei, ou não tá preocupado, não tá esperando isso, porque tá esperando uma sanção. Meu amigo, você não vai ter isso mesmo, porque antes da sanção chegar, você já não vai existir. Você já ficou para trás. E não adianta agora ficar querendo discutir, mas privacidade, que bobagem, porque nossos dados já estão vazados. Eu queria que você falasse, justamente por conta do seu conhecimento técnico, né, a parte de segurança da informação, para tirar esse mito das pessoas de que porque os CPFs já foram vazados em algum momento, pouco importa agora se vai ter alguém acesso a essa informação de novo. Uma das coisas que é termômetro para nós, eu sempre gosto para falar, também para comunicar com a mulher empreendedora, para o homem empreendedor, é muito importante, Rafael, a gente colocar como termômetro o marketing. E quando eu falo a agenda de marketing, sim, eu falo em contexto global. O quanto nós temos visto hoje as agendas das grandes big techs, das empresas de tecnologia falando sobre privacidade e cibersegurança. E outra, nós estamos falando, às vezes, de países em que a regulamentação não é nem tão forte assim. Ou seja, o CCPA é uma regulamentação que a gente considera ela, mas ela ainda tem uma distância muito grande a desrespeito da lei europeia, que tem ali um arcabouço muito mais sólido, muito mais robusto. Mas a gente sabe que o Vale do Silício hoje, um dos 5 top times de marketing deles é privacidade e cibersegurança. Por quê? Isso não é só regulamentação. Isso é utilização, é a experiência do usuário. Claro. Tem que levar em consideração. Então, assim, hoje se você é gestor de um produto, se você lidera qualquer situação na qual envolve dado pessoal, envolve pessoas, tanto dos seus colaboradores, mas também dos seus clientes, passa a ser um assunto de termômetro para nós. Hoje eu estou aqui provocando esse pensamento, né, para você que está nos assistindo. Por que isso está sendo constantemente, exaustivamente mencionado por essas grandes empresas? Porque a gente já sabe que a maturidade do utilizador, do usuário, ela cresceu ao longo do tempo. Nós viemos caminhando aí nesses últimos 20 anos com um grande acréscimo perceptivo dos impactos que os golpes, que os hackers, que os meliantes online provocam, tanto para um indivíduo enquanto pessoa, mas também para uma corporação. Então, o que você está dizendo, é o seguinte, porque então se a empresa está se adequando, porque o usuário tem agora uma consciência, uma preocupação maior. E ou seja, esse é o ponto agora, vamos dizer, que está batendo na porta, né? Mas essa preocupação maior se dá por conta também desse reconhecimento de que sim, é possível fazer mais coisas e criar um dano maior a você se tiver um outro vazamento que agrega uma informação àquele seu CPF que já vazou, né? Um bom comparativo para aquela situação, né? Que a gente fala agora, meus dados já foram expostos mesmo, agora preocupar com isso, já deu o que tinha de vazou, dar. Né? Já aconteceu. É muito simples, vamos trazer aqui o nosso velho e antigo Nils Bolling, maior engenheiro da Volvo. Admiro demais a marca pelo quesito de segurança, porque quando a gente é apaixonado por segurança, Rafael, a gente não é apaixonado só em segurança na cibersegurança, na segurança eletrônica, a gente gosta de segurança em todos os aspectos, e é uma pauta que eu admiro, eu gosto de me sentir seguro. É um exemplo, né? É um exemplo de segurança. Então, ele criou o cinto de segurança, ou seja, saiu da cabeça dele que os acidentes, aqueles eventos que aconteceram naquelas décadas em si do lançamento, eram os carros cada vez mais rápidos, mais velozes, e esse é um excelente paralelo para nós. Deixa eu fazer uma pergunta, usar cinto de segurança hoje e amanhã eu não preciso, qual é o fundamento disso? Eu preciso de cinto de segurança todas as vezes que eu for cumprir aquele objetivo, aquele percurso, aquela meta. Então, hoje, é necessário nós termos segurança da informação e termos atenção a leis de privacidade, regulamentações em todas as vezes que eu for utilizar o quê? Meu dispositivo móvel, ou também for implantar uma nova atividade de tratamento num departamento, mesmo que ela seja física. Então, eu preciso considerar de maneira global e, gente, é uma situação do dia a dia. Isso é como escovar os dentes, é como tomar banho, né?
Você sabe que tem um pessoal que gosta, fala muito, assim, quem fala essa questão do CPF, fala assim, eu não tenho nada a esconder, né? A minha vida é um livro aberto, eu não tenho um problema com essa bobagem enorme, todo mundo tem alguma coisa assim a esconder. E a gente fala, brincando, claro, como exemplo, a questão do CPF já ter vazado, mas não é só o CPF, né? Você tem que imaginar que você tem várias outras informações que podem lhe causar algum tipo de dano. E não preciso nem entrar apenas naqueles dados, vamos dizer, de saúde ou dados de biometria. A própria foto, né? Quanto que agora, com os reconhecimentos faciais, para acessar um aplicativo de um banco, para criar uma conta, né? A comprovação ali de que você é você, quanto isso está cada vez mais massificado, né? Mais utilizado, e quanto que a sua imagem, que eventualmente for coletada de uma forma indevida, pode facilitar esses golpes, né? Tem agora golpes, por exemplo, com a voz, né? Ou seja, eu vou pegar uma IA, aprender sua voz, fazer um deepfake ali e, de repente, pronto, eu consigo assustar a driblar família, né? uma autenticação de 2 fatores, assustar a família, porque antes ligava com aquela vozinha, né? Oi, pai, não sei o quê, tem aqui, tô sequestrado. Você já sabia. Hoje não, liga, a voz assim, você fala, pô, e agora, né? Hoje já tem tipo de golpe aplicado, Rafael, que exemplo, bloqueia o celular do filho que está à distância, já, né, faz aquela situação de bloqueio do celular para poder os familiares não terem contato com aquela pessoa durante o episódio e utiliza o deepfake, ou seja, então agora a gente já está falando de uma organização mais robusta. Então, eu vou inviabilizar o contato daquele dispositivo, ou seja, já existe uma pesquisa sabendo quem é pai e mãe, quem é o filho que vai passar por aquilo, a voz que vai ser simulada e aí sim a aplicação do golpe. Ou seja, os carros estão mais velozes, viu, Rafael? Eu trouxe uns exemplos. Eu fiz uma relação com uma questão assim, parece que não tem nada a ver, mas eu estava lendo um livro chama A Máquina do Caos. Eu sempre estou citando ele aqui, que eu acho uma pegada de mostrar um pouquinho do quanto que as plataformas, né, algo que eu sempre venho falando, assim, do risco que as plataformas criam à sociedade em geral, mas não vou entrar nesse mérito não, mas lá ele estava citando, e não foi nesse sentido que ele citou, da questão da educação ou da percepção da importância ou do reconhecimento de que algo de fato faz um mal, né, ou traz um malefício. Então, ele relacionava ao cigarro, né? Então, o cigarro, durante muito tempo, muitos não queriam acreditar que fazia mal à saúde. Né? Então, falavam, cigarro não faz mal à saúde, cigarro não causa câncer. Isso, depois de anos e anos e anos, foram passando. E as pessoas hoje não têm nenhuma dúvida, até mesmo quem fuma sabe que faz mal e ele reconhece isso e passa ali todos os dias, a grande maioria tentando parar e mesmo sabendo, e com uma dificuldade enorme, sabendo que faz mal. E a questão dos dados é a mesma coisa, assim, dos dois aspectos. Primeiro que as pessoas estão percebendo que os dados podem criar alguns danos, algum dano maior do que, vamos dizer, só acessou a minha conta ou derrubou minha conta do Instagram. E também as empresas começam a perceber também que não adianta lutar contra, por exemplo, as leis na época do cigarro lá que falava, agora não pode mais publicidade de cigarro, você tem que colocar um alerta. Não adianta, isso vai ficar mesmo de fato. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para as pessoas que esse uso indevido de dados traz sim, né, o mal à saúde, que não é necessariamente só essa perda da conta. Então as pessoas às vezes não entendem, e a gente que acompanha casos de segurança de informação, a gente tem sempre isso todos os dias, a gente vê o quanto tem acontecido cada vez mais. Mas, por exemplo, não sei se as pessoas sabem, mas um hospital, se tiver, por exemplo, uma credencial ali, um acesso que foi violado, tiver um ataque hacker, ele não acessa os prontuários. Eu estou falando de coisa de filme de ficção, né? Então, imagine só que é porque o médico não consegue saber qual medicamento vai ser aplicado. Isso. Nem dosagem, nem periodicidade, nada. Ele perde o rumo. E teve uma rede de hospitais nos Estados Unidos que sofreu um ataque de elevada monta e que de alto impacto e que teve que transferir pacientes para outras unidades. Ou seja, olha o risco à vida, né? O uso indevido de um dado, ou seja,
ainda que não seja a retirada do dado do ambiente, mas você acessar e bloquear, impedir que você acesse o dado, tanto é que um dos direitos da LGPD é o direito de acessar a sua informação. Então, a falta de acesso também é aquela perda da disponibilidade que fala em segurança da informação, né? Você deixa... Das grandes indisponibilidades também, vamos considerar sistemas de voo, né, Rafael? Imagina! Então, o impacto, ou seja, tudo aquilo são trilhas binárias, né? Ou seja, precisa de um software para controlar aquilo e tudo. E a rede de hotéis a rede empresarial, a MGM, né? Que tem cassinos, hotéis, né? Que agora se foi um ataque também violentíssimo, que as pessoas ficaram presas nos quartos dos hotéis. Porque a fechadura é eletrônica. É eletrônica. Fora também aquela controladoria de elevadores, se não me engano, foram mais de 2 mil unidades de elevadores, né, nos Estados Unidos, que todas deram uma pane e todas elas tinham controle de fluxo por conta daquele formato de economia de eletricidade. Então, precisava de um algoritmo que foi invadido para controlar aqueles elevadores. Olha só. E aqueles grandes centros de negócios, de escritórios, todos com pessoas trancadas dentro dos elevadores. Agora, você imagina, se a gente está falando de hospital... claro, a gente deu 2 exemplos, assim... que já tem acontecido muito, mas você pode elevar um pouquinho a preocupação. Imagine só o hospital que não está preocupado em se adequar a LGPD ou a respeitar os dados, ou ter um mecanismo de segurança, e que, de repente, ele resolve, por outro lado, investir numa robótica, num acesso à inteligência artificial, que vão os robôs ali ajudar numa cirurgia remotamente, né? A telecirurgia. Isso. E aí, esse robozinho é atacado no meio de uma cirurgia. Você já pararam para pensar nisso? Imagina lá, na cirurgia, aí o robô é acessado por um hacker e o hacker intervém na forma da cirurgia, né? E causa o bisturi não ia estar em boas mãos nesse exato momento. Imagina, né? Só... Com certeza. Esse é um ponto. Aí, tem um outro caso, né? Não, aí, bom, eu falei do robô, mas imagine só tem um outro caso, porque eu fiquei pensando. Carro autônomo. Imaginou começar os carros autônomos andando, assim, um hacker invade e tal, acabou. O projeto da Tesla em si, né, junto com a Uber. Cara, mas a gente fala assim, isso é coisa de filme. Cara, não é mais filme de ficção, gente. E isso tem que entender a questão de segurança dos dados. E aí eu não tô falando aqui pra ficar, por causa de programas de adequação, que tem que falar de... Eu tô falando de cada um de nós temos ali um cuidado com a sua informação pessoal enquanto indivíduo, porque um uso indevido pode gerar um grave transtorno. E eu quero aqui colocar, Rafael, uma situação que as regulamentações, ela é uma força motora, ela é uma força potencial. Inclusive, eu vi um relatório que eu achei extremamente relevante para poder a gente consolidar, né? A Brascom, que é uma associação que representa empresas de tecnologia, a Brascom é muito conhecida, ela colocou que em 2023 os gastos nacionais com solução de proteção tinham um crescimento estimado entre 13% e 17% ao ano. Uma coisa que jamais foi vista no Brasil. A gente alcançava, em média, 1,5% a 3%. Do gasto com segurança. Com segurança, ou seja, ao ano. Isso atinge aí a média de 13 bilhões... Aqui, 13 bilhões de dólares. O que nós estamos falando aqui em termos de números? Vamos falar em termos de números. Nós estamos falando que houve um acréscimo em um contexto global, que uma regulamentação nos trouxe aquele trampolim, a força motora, que é o que todo diretor de TI, todo CISO, todo brother lá do TI está querendo nesse exato momento dentro das empresas, que é orçamento para poder tornar procedimentos tecnológicos mais responsáveis. Porque a gente sabe que muita coisa entra, Rafael, dentro de uma agenda. Mas considerar segurança da informação ainda é um fator distante. Mas a regulamentação nesses últimos 3 anos, os números apontam para isso. A Brascom conseguiu classificar isso muito bem, que é sim por conta da vigilância, da autoridade e vários outros contextos que ajuda a gente hoje, enquanto procedimentos brasileiros tecnológicos, a considerar, inclusive, resgatando o assunto da agenda global. Hoje eu tenho interesse de ter uma determinada superfície de negócio, né? Ou seja, eu quero ter um software hospitalar. E essas empresas que precisam fazer integração e fornecedores externos estão já também com essa exigência. Olha, para você se integrar a nós, eu quero saber cadê
a sua documentação de adequação e conformidade, tanto com a legislação local quanto com a legislação global, para que a gente possa aí, a partir disso, começar a conversar sobre esse assunto. Então, assim, hoje todo procedimento que estabelece para nós uma segurança na parte da situação da segurança da informação, ele precisa ser levado de consideração, assim, ó, de mãos dadas com as regulamentações, porque elas vão justamente, e é o que aconteceu nesses últimos 5 anos, de lá para cá, a conversa, o assunto veio justificando justamente esse empenho, esse trabalho de todo mundo fazer a gente prestar atenção nesse tema, nesse assunto. Então, hoje, os sistemas hospitalares, essa situação toda que a gente fala aqui hipoteticamente, mas a gente sabe de casos, hoje até mesmo dos nossos clientes, né, de situações assim, que é realmente a preocupação voltada para as pessoas. E está aí um ponto que é muito importante. Os sistemas são muito importantes, Rafael. Mas hoje um grande ativo, e é o ativo que a gente concentra mais força, tá aqui, tá eu, tá você, tá o Thiago ali também, que ajuda a gente constantemente nisso. O ativo que mais nos preocupa hoje é os colaboradores, são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. É justamente a pessoa que está ali atrás do computador, tanto municiando esse computador com as informações, quanto fazendo a gestão dessa informação. Então, hoje, uma janela que eu gostaria de abrir dentro dessa pauta, desse assunto, desses 3 anos, é qual tem sido as ações e como a gente tem pensado no sistema de aculturamento desses colaboradores, tanto para essa gestão das regulamentações, mas também municiando essas pessoas na sua esteira de trabalho com a temática da segurança da informação. Porque hoje esse é justamente, talvez, a situação que eu tenho mais dificuldade hoje. Mas, eu acho que eu acho que o problema maior hoje é... Como profissional, são as pessoas. Eu acho que não adianta pensar em você ter sistemas muito robustos, né, e as pessoas não estiverem preparadas para elas evitarem clicar num link indevido, ou elas terem, por exemplo, uma consciência de que lá no início de um determinado processo organizacional, ela vai ter que pensar em privacidade e submeter aquilo a uma análise de um encarregado de dados, do comitê de privacidade, do escritório de privacidade dentro da empresa, enfim. Se a gente não tiver as pessoas de fato engajadas, né, e treinadas, nós não vamos conseguir implementar um programa que seja efetivo. Porque prateleira, fazer documentação e colocar ali, né, como diz a expressão, para inglês ver, né, é muito simples, muito simples. Agora, você abandonar isso e não deixar ali, não fazer um monitoramento, um acompanhamento dos colaboradores, com todo um processo revisto, de fato, você não vai conseguir dar a efetividade e a segurança que você está prometendo lá naquele site bonitinho que você colocou lá o aviso de privacidade. E vou dizer mais, assim, a gente teve no evento agora e o presidente da NPD, ele deixou muito claro, assim, olha, vocês estão muito preocupados com sanção, mas vocês estão esquecendo vocês, assim, né, dizendo assim, os empresários estão esquecendo da reputação e que a sanção, por mais ali que você tenha que seja alta, às vezes, dependendo da empresa, recupera. Se a empresa for grande, ela até consegue recuperar. Agora, reputação não é brinquedo, não. Reputação você não vai conseguir. E aí tem um outro fator, é o fator de, por exemplo, do fornecedor, que eu tenho falado muito. Isso. Eu, por exemplo, tenho visto cada vez mais empresas estão procurando se adequar porque fornecedores ou parceiros comerciais estão se exigindo, autoexigindo um nível de proteção. E aí vou entrar preste atenção, né? Quem tá nos ouvindo, assistindo... Vamos lá, gente, fica atento. Não, todo mundo está assim, só exigindo num contrato com fornecedor, num parceiro ali, a cláusula sobre LGPD, dizendo que vai respeitar os dados, mas não está, de fato, avaliando esse fornecedor se ele tem maturidade para receber esses dados. De nada adianta eu colocar a cláusula contratual se eu não tiver capacidade, ou num segundo momento, que é essa fase que a gente se encontra agora e que vai começar a ficar ainda mais presente no próximo ano, que é você auditar as operações do seu parceiro. Então, hoje, eu até falo o seguinte, olha, lá atrás a gente começou, há 3 anos, né? Então vamos voltar, a gente começava avaliando, era cláusula. Depois você até começou, até porque não dava para você impedir, porque ninguém estava adequado, impedir de contratar. Aí depois passou da cláusula, passou para fazer um formulário de avaliação, então você queria ver, o cara vai responder mais ou menos, vamos ver se ele responde.
E aí, depois você já começou, e é um cenário que a gente já está hoje, né, com os clientes, com os parceiros dos nossos clientes, que é exigindo documentos que comprovem aquilo que está sendo declarado na avaliação. Né, o próximo nível, ou né, o próximo level, né, já fazendo merchan aí da Level Earning, né? Entra já lá. coloca aí embaixo aí, Level Earning, que é uma plataforma para aculturamento, engajamento, privacidade, depois eu falo dela. É aquele ponto das pessoas. Esse próximo nível é auditar. Muitos contratos até têm lá a previsão de auditar a cada prazo, mas ninguém está executando. Poucos executam. Não que necessariamente você tem que auditar ali todo ano, ou com uma, mas é importante. Eu até acho que todo ano é a medida correta, mas não todos da mesma forma. É óbvio que você não vai auditar um parceiro que é menor, às vezes você pode fazer uma auditoria mais remota, alguma coisa mais simples, documental, mas, meu amigo, e auditar e perícia é a próxima fase do jogo. Inclusive, no GDPR, a gente tem uma coisa lá, assim, lá fora que eu consegui assistir e ver, era uma boa prática entre essas situações de auditoria, porque é necessário auditar determinada esteira de trabalho, ainda mais quando entra dado sensível e tudo, aí sim, a gente precisa, inclusive, evidenciar, tirar print de onde passou durante esse processo. E tem um portal da transparência entre fornecedores. Então, no portal da transparência daquele fornecedor que já está querendo fechar contrato ali, né? Ele já tem um portal com a disposição de todas as informações necessárias, além de preencher a avaliação de fornecedor. Então, no último processo, no entendimento final, ele fala assim, olha, vou te dar aqui um acesso remoto, vamos lá comigo? Me acompanha durante esse processo. Então, assim, isso acaba sendo uma situação que mais cedo ou mais tarde, né, a gente vai ter que praticar aqui no Brasil. Não, e assim, eu fico imaginando, cara, no nível que a gente está, o cara começa a querer se justificar, né? E a gente já vê isso, o cara fala, não, mas eu vou fazer, não, mas eu cuido direitinho. Gente, não adianta você falar, você é amigo do dono do seu parceiro, amigo, ele não vai poder fazer isso. Você pode ser amigo do dono da empresa, você pode ter um bom relacionamento, mas se você não tiver ali condições de comprovar, você vai estar fora do jogo. E é inevitável. E a participação de agenda de pertencer ao grupo de pessoas comprometidas com esse assunto é justamente fazendo um 360. Aí é como a gente realmente estabeleceu o nome, é um programa completo de governança, onde tem atitudes não só na situação ali voltado para a regulamentação, mas voltado também para dentro da sua companhia. Porque de nada adianta eu ter documentos, né, como você falava, que obedecem ali determinado momento da documentação, mas as rotinas internas não estão considerando esse tipo de documentação. E aqui já fica o meu merchan. Hoje, a Level Earning tem uma solução para o seu negócio, para a sua empresa, onde a gente considera transmitir, aculturar e engajar as pessoas para poder, além de observar essas documentações, encapsular isso em cápsulas diárias de forma fácil e simples para que essas pessoas possam compreender e participar desse programa. Porque é muito importante não só ter orçamento para ali para o meu antivírus, ali para a minha parte de segurança da informação, mas é muito interessante e muito importante eu ter também todo o meu time, toda a minha equipe engajada, para que esse orçamento de regulamentação não fique desperdiçado. Porque senão eu invisto só nas documentações e as pessoas em si, que é quem se comunica com o seu cliente ou com aquela pessoa que você precisa demonstrar sua reputação, ele não está municiado dessa informação. No investimento, ele tem que ser uma visão macro, assim, é interdisciplinar. Então, não adianta o cara pensar assim, cara, eu vou só investir no sistema de ele vai fazer tudo. Vai fazer tudo, ou eu vou só atrás de um baita de um escritório de advocacia para fazer meus contratos lindos, maravilhosos, pronto, estou resolvido, ou vou pensar só no RH para fazer treinamento. É tudo, assim, não tem jeito. E outra coisa, assim, não estou falando, eu dei só exemplos, né? Que são só essas áreas, né? Você ainda tem... o marketing tem que estar envolvido, porque eu preciso garantir um opt-out, eu preciso ter ações mais assertivas. E a gente conversou aqui, faço até convite para quem não assistiu, assistir no canal o programa que a gente fez sobre marketing com a Luciana da Saga, né? Porque ela fala justamente... E olha que curioso, eles trouxeram... Ela trouxe para si ali a LGPD para a área do marketing e de relacionamento com o cliente.
Aí você fala, pô, mas parece que isso é tão contraditório, né? Nada. E ela mostrando assim que não adianta também mandar a informações ou publicidade para o cara que não está ali naquele momento de compra, que ele não quer ser mais impactado. Então, assim, é uma questão de um elo, de uma relação... O marketing, ele é mal visto às vezes, né? Porque fica muito agressivo. Mas quando você entende que o marketing você está construindo para comprar um produto, a pessoa tem que confiar na empresa, isso você não pode ficar fazendo ações ali agressivas ou que sejam invasivas demais. Isso você incomoda a reputação. O cara não vai comprar. Ó, pegou outro exemplo aqui, porque eu falei, vou mostrar exemplos, né? Se o cara parou, mas é uma tática, porque eu falo assim, vou ter exemplos, aí o cara fica assistindo um resto, porque falou, cara, não quero mais saber, o que mais que o hacker pode fazer? Olha só, cara, uma região ficou parada por conta da distribuição de gás natural que foi interrompida, famoso lá nos Estados Unidos também, Outra coisa que pode fazer com os dados, extorsões por pornografia de vingança. Isso. E agora não precisa nem do dado mais, né? Você pode fazer com deepfake, né? Assim, que a pessoa não precisa ter produzido o vídeo íntimo. Simplesmente o cara pega uma imagem e usa indevidamente. Crimes bárbaros provocados após o criminoso tomar conhecimento indevidamente ao inquérito policial, né? A gente teve um caso aqui que houve um assassinato de uma pessoa que, assim, é claro que não foi essa a razão, mas o estopim ali na hora do movimento de raiva, ele tinha acabado de saber lá na delegacia, que não deveria ter ficado sabendo, não deveria saber, que havia um inquérito sobre ameaça contra ele. Aí ele ficou puto da vida, foi lá e foi, às vezes, de fato, concretizou o que ele estava prometendo. Meu Deus. Isso, democracias em risco. Quando a gente viu essa questão de uso de dado indevido, né? Nós tivemos casos aí de manipulação, fake news, tudo isso é dado, é informação. Guerra civil. O pessoal às vezes não lembra, Mianmar, que foi um exemplo de uma guerra civil provocada pela desinformação também, né? Então, assim, são dados pessoais. Cara, e aí, clonagem de cartão, falsificação de boleto, etc, né? E um monte de coisa, né? E isso da gente tá falando dos crimes e os danos, sem falar que pode ainda gerar divórcio, problema com amigo, problema com parente, um monte de coisa. Com cliente. Assim, não é brinquedo mesmo. Hoje tudo... nós estamos falando assim, são tudo dado e cada vez mais dados trazem mais ainda informação e a informação, ela vale... A informação, sim, é que é o petróleo, ela que vale muito. E somatiza numa responsabilidade, né? Você está lidando com a responsabilidade, né? E tanto é que em 2023, sabe quantos países já tem lei de proteção de dados? Quando falando assim, leis federais, ou seja, abrangentes de proteção de dados. Tiagão, sabe aí? Chutei, Tiagão. Quantos? 27. Passou muito longe. Muito longe. Eu vou chutar 10. Você sabe. Vou chutar 10. 10? 134 países, Thiago. 134 países. Mas não vai pegar, não, Rafael. Não vai pegar. Esse negócio de lei de proteção de dados no Brasil... Eu vou morar... Viu, gente? Não vai pegar, E não. outra coisa, os que não têm, que são pegar. poucos, 134, se não me engano, são 170 e alguma coisa, e já estão em vias de aprovação também. Inclusive, nessa lista, sabe quem não tá? Quem, Rafael? Quem que não tá? Estados Unidos da América. Aí você vai falar assim, então Estados Unidos não tá, eu não quero nem saber. Você viu o CCPA aqui agora, dando aquela... Pois CCPA é lei da Califórnia, a gente tem... Só que lá ele não tem uma lei federal, mas tem inúmeras legislações distritais, e ele já cogita, que nunca cogitou, né? Mas agora já cogita, e tá em trâmite no Congresso, uma legislação federal. E, curiosamente, as Big Techs que querem essa legislação, porque elas não aguentam mais cada distrito falar uma língua, né? Cada estado fala uma língua ali. O fator do governo também ter entrado contra o Google parece que motivou ali essa situação. Já estava antes querendo uma regulação, aí entra assim, a noção de que isso é importante, mas não significa que os Estados Unidos não olhava para para a privacidade, pelo contrário. Inclusive, a multa mais alta... Não, era a multa mais alta, né? Que eu acho que, salvo engano, a da Irlanda agora passou aquela... a última do Facebook por transferência internacional. Mas o do Cambridge Analytica, acho que foi 5 bi, né? Foi 5 bi. Você quer que é 5 bi? 5 bi, assim, hoje não, porque vale mais. Mas 5 bi de multa foi o preço que ele pagou no WhatsApp.
né? Não é? Agora assim, ó, você, o que você vai pagar? Multa, deposita o WhatsApp aqui pra mim. Me custou o WhatsApp. Só isso, só isso. Aí você fala, mas eles ganham muito mais. Ganha muito mais, sim. Mas tô dizendo pra você, assim, como que é alta essa multa. Extremamente doloroso, com toda certeza. Agora tem umas questõezinhas, assim, que a gente fez até um material aí, compartilhou com todo mundo, gratuito, um e-book. Vou deixar o link aqui pra quem quiser acessar, que é falando dos aspectos que deu certo, o que não deu certo aí nesses 3 anos. Eu vou fazer alguns spoilers aqui, né? Pra quem ainda não leu o material, né? A gente tem várias coisas, assim, que deram certo. Muitas que deram... Eu não diria que não deu tão certo, né? Que deu errado, ou que ainda não deram. Muitas bolas fora, assim. Tem umas coisas, assim, absurdas, né? E aqui eu falo e vou contar algumas delas aqui, que são ridículas em termos de aplicação da lei. Mas, por exemplo, o que você acha, assim, que foi o caso, algo que deu certo? Deu certo. Deu certo a atenção a desrespeito da cibersegurança. Deu certo. Você acha que a pessoal está mais... Isso, está mais antenado. Atento com isso. Porque é o seguinte, como eu dizia anteriormente, a regulamentação, ela tem a sua notoriedade em termos de cidadão, né, de titular mesmo, as pessoas em si, é para isso que a lei foi providenciada, essa é a finalidade. Mas, em contrapartida, a gente entende que os grandes players as pessoas nas quais começaram inicialmente a observar a regulamentação para, poxa, isso regulamentou, agora é uma realidade, e como é que nós vamos fugir de uma realidade? Não tem como. Então, esses grandes players, eles vêm em suas camadas hierárquicas empresariais disseminando as necessidades. E a disseminação dessa necessidade no consumo, né, das pessoas, isso acaba gerando, Rafael, aquilo que a gente gosta. Dentro dos negócios, né, dessa parte do capital. É quando isso diretamente impacta as vidas das pessoas, ou seja, a segurança, o bem-estar. Então, eu vejo que hoje a cibersegurança no Brasil, por mais que a gente tenha aí um oceano azul de necessidades, ou seja, precisa muita coisa para a gente chegar num patamar, como, por exemplo, está acontecendo na Europa, de um equilíbrio, né, de determinada situação. A gente precisa realmente, hoje, considerar a cibersegurança, mas nós temos uma atenção maior vinda desses assim, grandes avançou players. um pouco, mas eu acho que ainda está muito longe. Igual, por exemplo, falar, a conscientização deu certo. Deu certo, não é que deu certo, né? Até eu coloquei lá, a gente coloca no e-book, fala, deu certo a conscientização. Cara, eu não acho que deu certo, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente teve uma melhoria e bastante expressiva quando a gente considera, assim, que o Brasil ele não tinha uma preocupação ou uma cultura com privacidade, né? Assim, tal qual na União Europeia. A gente é muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa. Se considerar isso, num curto espaço de tempo, se falar assim, 5 anos da aprovação, 3 anos de vigência... Cara, eu acho que houve um avanço e eu acho que nesse aspecto, sim, você tem razão. Isso é só tirar a legislação que a gente percebe, tira ela do mapa. Não, a gente ia falar sobre cibersegurança para quê? Não, né? você pensar assim, cara, qual empresa que de verdade falava ou sabia, ou tinha isso na pauta, falar em cyberataque, cibersegurança? Cara, assim, pouquíssimas. Hoje, a gente pode até falar, quando você está dizendo que teve um avanço, significa que as empresas estão melhores preparadas? Não necessariamente. Algumas, sim, estão, como você disse. Mas, hoje, eu digo que eles estão um pouco mais... esse assunto já está na mesa. Pode estar ali longe, mas está na mesa. Antes nem na mesa estava, nem na sala entrava. Eu acho que aí é um ponto. Olha só, e assim, é bom a gente, por exemplo, falar de segurança. Eu acho que o outro lado tem uma conscientização, né? Que eu falei aqui que não pode ser melhorou. Aqui é um ponto, um avanço. Quer dizer, é um avanço, né? Você não melhorou completamente, mas você já avançou algumas casas ali, né? Então, é um avanço. Mas há 5 anos atrás, me fala de uma propaganda sobre privacidade na TV. Se houve alguma. 5 anos atrás? Não lembro. Não lembro nenhum. Atrás... Nesses tempos agora, né? Nesses últimos 3 anos, eu já vi pelo menos 2 ou 3 propagandas na TV
mas de empresas brasileiras. Tem muitas empresas que falam sobre privacidade e segurança da informação. Mas a gente pode citar, cara, que ó, o Itaú fez muita propaganda. Não tô dizendo nada tá adequado, não é nada disso. Assim, quando a gente fala assim, já vem um cara comentando ali embaixo falando assim: mas o Itaú, a minha conta foi. Cara, não é isso. Eu tô dizendo a preocupação de. Você imagina conscientização, só, né? Você investiu uma grana num horário nobre para passar um comercial, porque não vai falar que a taxa de juros sua é melhor. E que seu cartão de crédito tem mais benefício. Vai falar que você tem mais segurança. Cara, isso é o valor. Esse é o valor que tá colocando. Aí sim. Aí nós estamos falando, por exemplo, Apple. Nossa, né? Cara, a Apple, assim, agora o lançamento dela é falar de privacidade. O WhatsApp em si, o foco principal nas situações de 2 fatores ali, né? E também na situação da criptografia entre as mensagens, é o tempo todo falando que essas mensagens não podem ser vistas por ninguém e tal. Então, é massiva a propaganda deles. De cada 10, vamos colocar aí, sei lá, 2 sai com assunto de segurança e de privacidade. Em agosto de 2022, o CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ele indicou que 77% dos usuários de internet no Brasil eles já desinstalaram aplicativos por suspeitar que poderiam violar sua privacidade ou não tinham o mínimo de confiança. Cara, é muita coisa. Muita coisa. 69% dos entrevistados deixaram de visitar uma página na internet pelo mesmo motivo. Olha só. Cara, é altíssimo, né? 70% disseram já ter verificado a segurança de uma página ou um aplicativo. Olha o nível de educação que a gente está chegando. Eu percebi isso uma vez num treinamento com o pessoal, assim, vamos dizer, de uma escolaridade mais baixa, e eles, assim, cara, com uma consciência, e eu via o avanço. Isso foi numa empresa, assim, tinha lá o pessoal... Num ano foi de uma forma, e um ano passado o pessoal já sabia dos riscos, já compreendia melhor que muita gente, inclusive da área de TI. O pessoal vai me bater aí. Não, mas de fato, assim, a população em geral, ela tá mais preocupada, até porque às vezes até a população mais vulnerável, que geralmente é mais vítima e tem menos ferramentas e acesso à informação, ela às vezes ela aprendeu a duras penas, sofrendo ali, né, diretamente. Por isso mesmo, né? 69% recusaram permissão para uso de seus dados pessoais em publicidade. Olha só. Esse é um assunto que é polêmico lá do consentimento, né? 68% leram políticas de privacidade de uma página ou aplicativo. Isso aqui, cara, eu não sei, esse dado aqui, assim, eu acho que quando a professora me perguntava, assim, você já viu que existe política de privacidade? Sim. Porque, cara, o cara leu a política, assim, eu acho que aqui porque a gente tem que também fazer um extrato ali, tirar um recorte dessa pesquisa. Eu acho que a pessoa deve sabe, ela dá uma olhada para ver o que tem. Ele não leu ela inteira. Passa os olhos, né? Por exemplo, mas que já é ótimo. Por exemplo, ver, olha, quais dados nós coletamos. O cara vai direto nessa função. E aí é um desafio não, é uma obrigação que quem presta esse tipo de serviço, de orientação, encarregado de dados, tem que saber que não basta dar a informação. Você tem que deixar essa informação de forma fácil e é só assim que você consegue ser transparente. Então, colocar muita informação não garante transparência alguma. Garantir. Então, às vezes, você colocar ali o aviso de privacidade com uma forma de fácil leitura, com menu, para eu ir direto onde que eu quero, tá fantástico. E aí, tá valendo a pena e entra nessa estatística aqui. 64% limitaram o acesso ao perfil de redes sociais, 62% restringiram o acesso à localização geográfica. Aí, num outro estudo agora, de julho de 2023, da KPMG, mostrou que 72% dos entrevistados manifestaram alto grau de preocupação com o tema de vazamento de dados e 76% disseram que não voltariam a fazer negócios com uma empresa que vazasse ou usasse indevidamente seus dados pessoais. Foi o que eu falei lá no início, né? Reclame Aqui é uma prova disso. Eles abriram uma janela especial para situações de vazamento de dados, né? Esse tipo de situação. Porque eles entenderam que isso agora é um radar, é uma temática, é um grupo semântico ali dentro da plataforma deles que precisa considerar a situação do vazamento, dos dados, dessa parte da Não vou entregar a idade não, mas olha só, o Código de Defesa do Consumidor, de 1990. Quando ele começou, né, entrou em vigor, houve uma reclamação generalizada das empresas. Mais uma lei, não sei o que, tal.
Mas depois de um tempo se percebeu, inclusive, o Fábio Lioco, ele falava que as empresas que eram corretas, num bom atendimento com os seus consumidores, com os seus clientes, elas não precisariam se preocupar com o Código de Defesa do Consumidor, porque ele apenas estava ajudando aquelas que não sabiam como atender bem os seus clientes a fazê-lo. Ou seja, a LGPD, para quem já se preocupa com os dados que estão sendo tratados, com respeito ao cliente, ela não traz nenhuma obrigação nova. Né? Ou seja, ela apenas, talvez, claro, vai documentar os seus processos, mas isso já vai ser natural. Então, hoje, né, há 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente nem percebe. A empresa já sabe que ela tem que respeitar, às vezes, um direito de troca, uma devolução de produto, e isso é o caminho também para a Lei de Proteção de Dados. A gente tem que entender que isso é natural. E aquelas que não querem cumprir, lamento dizer, elas já vão ficar fora do mercado, mas não é por conta da lei, é por conta que o mercado, a sociedade, não admite mais que alguém trate os dados indevidamente, ou que não tenha um mínimo de respeito à privacidade dos seus clientes, colaboradores. Bom, o que mais que deu certo? Deu certo. Você acha que a NPD deu certo? Olha, assunto polêmico, hein? E agora eu quero ver. Eita, agora a gente... eu tenho uma opinião que estamos todos num processo de aprendizado, né? Construção de maturidade. Mas, se nós formos comparar com o que a gente tem aí enquanto espelho, né? Quando eu fiz essa migração, só para explicar para o pessoal, né? Eu fiquei pelo menos assim 6 anos na Europa e lidando com o GDPR pelo menos 4 anos assim consecutivamente. Isso participava do meu dia a dia, era a minha esteira de trabalho. E eu recorri, assim, acho que não sei quantas vezes a todos os materiais indicativos, a todo o ornamento que o GDPR criou para a gente conseguir resolver problemas, ou seja, sanar dúvidas e ter um parâmetro ali, um fluxograma de um trabalho mais acertado. Quando eu cheguei aqui e já conheci logo o Rafael, porque eu estava já nesse sentido de procura, de pesquisa... eu passei a recorrer não um portal, mas a uma pessoa. Rafael, me ajuda nisso. Como é que eu faço isso aqui? Eu não tenho nenhum guia orientativo, não tenho nenhuma informação. Eu também não tinha, não. E aí? Mas aí parte daquele entendimento seguinte, que hoje a gente observa que esse processo de maturidade vem acontecendo e eu acho que estar antenado também com outras legislações, que foi o seu caso, né? Você conseguiu ali trazer de várias situações, de um radar, né? Outro tipo também de considerações por lei que acontece aqui no Brasil, que contribuiu para essa esteira. Não, mas tá. Não, claro, e facilitou meu entendimento. A NPD? Mas a NPD hoje é justamente essa ausência. Hoje eu observei... Comparando, o que eu observo é que agora a gente já tem alguns guias ali, orientativos, né? Poucos. A situação de sanção que a gente observou agora recentemente participou muito de situações nas quais a gente nem esperava, a gente esperava que seria uma empresa de grande superfície, né? Ou que estaria voltado mais para essa situação, mas não. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim também ao mesmo tempo, vai depender da linha de interpretação. Mas eu hoje, como DPO, eu vejo que a autoridade, ela peca em situações de orientação. É realmente burocrático, é assim, uma coisa que participa muito de feeling também, de observar outros acontecimentos, outras decisões, né? Não é uma coisa de instrução direta, você tem que meio que é um processo, né? Eu acho que a gente não dá para comparar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, com o CAD, tem 60 anos, né? Assim, outras autoridades que têm muito mais tempo, né? E tem uma estrutura muito maior. Agora vai abrir até concurso, se não me engano, são 200 vagas para a NPD. Boa. Mas, de qualquer forma, eu vejo que poderia sim ter avançado um pouco mais, mas é compreensível que não tenha feito diante da falta de estrutura ainda. E aquilo que avançou foi porque não adiantava, por exemplo, falar sobre anonimização se eu não tinha sequer um regulamento de dosimetria, né? Eu não podia falar em dosimetria se eu não tivesse um procedimento de fiscalização. Embora eu entenda que tinha que ter sido junto, não podia ter esperado tanto tempo. Eu acho que esse é um problema, por exemplo. Você soltou ali uma resolução do procedimento administrativo, do processo administrativo, como ele funcionaria,
e aí, de repente, você espera, essa resolução fica parada porque você não tem a dosimetria ainda, você não sabe como é que você vai calcular a pena. Então, poderia ter sido feito junto, sabe? Eu acho que são esses aspectos. Outra, eu acho que poderia, por exemplo, ter tido uma orientação melhor com os órgãos de proteção ao consumidor para que fizessem a ele também uma atuação de braço de fiscalização, mas se não de fiscalização, porque talvez ainda não fosse o momento, mas de orientação, né? Eu acho que é importante. E quando, às vezes, eu vejo alguns, assim, falando, mas a gente não tem que preocupar, e eu ouvi isso agora, inclusive de membros da autoridade, dizendo, não tem que preocupar com um restaurante ou com não sei o quê. Olha, não é que não tem que... Ela não tem que estar lá diretamente, mas tem que... E ela preocupou, sim, com esses estabelecimentos, e ela tem que preocupar. Primeiro, ela preocupou quando ela soltou uma resolução para agente de pequeno porte, então isso é contraditório, porque, de fato, ela se preocupou. Ela pode não ir lá fiscalizar, mas ela deve se preocupar e dar orientação para essas pessoas, porque é na base que a gente vai construindo também boas práticas para outras superfícies, como você fala. Então, acho que nesse ponto, ela poderia, mesmo sem estrutura administrativa, ter avançado um pouquinho mais. Mas é compreensível, como eu disse, diante da falta de estrutura, e é muito nova. O fato é que é muito nova ainda. Mas, cara, eu acho que a gente tá assim, a gente precisa acelerar um pouquinho esse passo, porque tem alguns temas, a gente não tá falando de esgotar todas as questões, até porque quando você estiver esgotando, às vezes, no ponto de regulamentação lá na frente, o primeiro que você fez já tá tendo que ser revisto, né? Porque é dinâmico. Agora, não falar, por exemplo, sobre base de dados legada. Como é que vai fazer com a base de dados legada? Cara, tem que tocar em alguns assuntos. Não adianta ficar só assim fugindo. Vamos só para assuntos menos espinhosos. Não, para assuntos menos espinhosos, como, por exemplo, ficar falando, talvez, dos agentes de tratamento, que basicamente é repetir o guideline da EDPB. Ou seja, cara, não tem muita coisa ali para nossa realidade. Foi bom? Foi, porque traz exemplos, isso é legal. Isso. Mas tem alguns assuntos que incomodam. A anonimização, né? Empresas de software aí não estão sabendo como é que vão lidar com os dados para finalidade estatística. O que vai ser aceito, o que não vai ser aceito. Não tem ainda, né? A gente não tem norte, né? Agora, legítimo interesse, né? Achei até legal, legítimo interesse vir, estava lá no plano já, que essa normativa, mas está ainda em consulta pública. É importante a gente entender se a gente pode nos basear mesmo para uma finalidade de marketing, comunicação com legítimo interesse, e quais os critérios para adotar o legítimo interesse, como que eu vou demonstrar isso de que foi avaliado corretamente. Então, são alguns pontos aí que eu vejo que pode avançar. E veja que eu não citei nenhum de falar que ela tem que fiscalizar mais. Eu não acho isso. Eu sinceramente acho que a fiscalização, inclusive, eu acho que vai caber cada vez mais a outros atores do que também a própria ANPD. Ela não tem condição e não vai fazer isso. Ela vai fiscalizar no macro ou em situações mais graves, ou ela vai concentrar ali algumas boas ações. Mas aquele do dia a dia, a fiscalização é o órgão ali de defesa do consumidor, é o próprio titular dos dados, também é o judiciário. Né? E a gente precisa de tanta regulação primeiro, né? Antes da fiscalização, precisa regular primeiro. Né? Mas já teve guia orientativo. Bom, você citou aí, né? Que teve alguns guias orientativos, teve do poder público, agente de tratamento, teve também sobre a pesquisa científica, do encarregado de dados, foi junto com o agente de tratamento, não teve sobre encarregado de dados, teve dentro do agente de tratamento, e só para esclarecer, né, encarregado não é um agente de tratamento, tá? Agente de tratamento é só controlador e operador, mas sem... O de cookies também, né? O de cookies, e acho que foram talvez. Aí teve o enunciado sobre dados de criança e adolescente e... Salvo engano, é isso, mas assim, enfim, a gente tem alguns... aí teve as resoluções, né, de agente de pequeno porte, aí já é resolução mesmo. Quando eu falo não deu certo, né, que no material a gente fala justamente dessa fiscalização tímida, e aí é um ponto agora mais polêmico, tá? Que a gente presencia aí, que eu tenho, inclusive, eu tenho feito material, todo contrato que eu vou analisar, que eu vejo alguma aberração, alguma situação, eu estou colocando num material de aula. Aí toda aula minha agora eu estou colocando lá... As aberrações. Aparece o que não deve ser feito. Né? Então, por exemplo,
cláusula contratual, são do B2B, duas empresas, pessoas jurídicas, e a cláusula sobre a LGPD fala assim, que a parte contratante está ciente do uso dos seus dados pessoais conforme a LGPD. Que dado pessoal? É CNPJ? Representante não, legal. Rafael, mas tem um representante legal. Eu falei, tá, mas ele não é o contratante. Então você bota lá escrito assim, ó, que o representante ou os signatários desse contrato estão cientes. Aí tá, tudo bem, aí faz até sentido. Gente, eu nem sou advogado, mas até eu, Rafael, eu saquei os moral nessa cara, aí. Que é isso? Você coloca... Aí foi ácido demais. Não, é impressionante. É o tal do copia e cola, né? Isso. E não é só copia e cola. Tem vezes que eu acho que a pessoa realmente é pensado, só que é mal pensado, mal orientado. Outra é o tal do autorizo o uso dos meus dados em contrato, né? Pô, e aí, esse cara não autoriza? Eu fiquei imaginando como é que vai fazer o contrato? Como é que o consentimento vai ser livre? Aí eu vou simplesmente ignorar. Enfim. Outra é a questão do uso excessivo do consentimento, né? Gente, criou-se né? assim... Eu acho que devia ter vindo na lei, era assim, ó... Vem um artigo lá, por exemplo, artigo 7º, que vai falar as hipóteses legais... as hipóteses para tratamento de dados comuns. Então, você tem ali... Começa com consentimento. Aí tinha que vir escrito assim... Lista não hierárquica, ou seja, não é em grau de superioridade hierárquica, não tem superioridade entre os incisos, porque aí começou o consentimento... Ou deixasse o consentimento por último. Né? Porque faz mais sentido, porque de fato... Mas não é? Assim, aí colocava. Não, aí sim, ó. Aí faz sentido. O legislador podia ter colocado, e aí assim, não tô falando do Brasil só não, esse é regulamento europeu. Acho que tem coisas que a gente só vai saber que vai haver uma confusão exagerada quando depois é que tá na prática, óbvio, né? Não tô aqui fazendo crítica de como é que fala? Engenheiro de obra feita, né? Eu vou... por exemplo, podia colocar assim, essas são as hipóteses legais. Aí, parágrafo primeiro. Se você não tem nenhuma hipótese legal acima, considere agora o consentimento. Escolha o consentimento. Considerei o consentimento. Para isso, siga o seguinte caminho. Ele tem que ser livre, ele tem que ser informado, ele tem que ser inequívoco e para uma finalidade determinada. Você conseguiu atender a esses requisitos? Consegui. Então, você continue o jogo. Agora, você pode tratar os dados pessoais. Vamos agora ver se você vai cumprir os princípios. Sabe? Olha, fazer um tabuleirão. É um caminho. Agora, então, eu vou ter que ver se eu tenho que cumprir os princípios. Tem. Porque não adianta eu ter uma hipótese legal, conseguir passar nesse checklist aí, essa provação inicial, se depois eu vou enviesar o uso dos dados, usar para outra forma, se eu vou estar coletando dados excessivos, etc. Então, tem que respeitar os princípios. Então, primeiro você olha a hipótese. Tá igual o fluxograma de Privacy by Design, né? Tem dado, pessoal? Não, então faz sentido continuar, né? Então, assim, é realmente uma escolha massiva. Tudo que eu não sei qual é a base legal, mas por consentimento. Né? Parece que essa é a decisão das pessoas. Não, mas assim, poderia até ser uma assim, ó, se eu não tenho, tudo bem, mas se eu não, na verdade, eu não quero nem pensar, então bota o consentimento que é mais fácil. Gente, verdade, não já vai direto. Entendi. E aí é o grande problema. O problema é esse, que o cara vai lá assim, eu vou fazer alguma coisa, então tem que pedir consentimento. Eu tava agora mesmo numa reunião, de ajuste de um evento lá, e aí a pessoa fala assim, olha, aí o mailing aqui de quem tá aí realizando o evento não pode compartilhar entre os patrocinadores, tá? Eu falei, não, tudo bem, às vezes não pode compartilhar, mas eu não posso usar também enquanto compartilhar. Não, a opção tem que ter o consentimento específico. Eu falei, olha, eu acho que dá para pensar em outras finalidades. Eu tenho um exemplo prático para isso. Prático. Eu tava numa loja de calçado, conhecida, uma loja de calçado, e eu pedi nota fiscal, que eu realmente precisava da nota fiscal. Para aquilo, porque era para, como é para uma instituição, benemérita, a gente precisa fazer a comprovação. Sim. E tô lá eu comprando calçado, não era no meu nome, tá, Rafael? Não era no nome pessoa física, era pessoa jurídica. A nota fiscal ia ser emitida ela me entregou um papelzinho para eu dar o consentimento para ele emitir a nota fiscal. Se fosse pessoa física, já estava errado, porque consentimento para emitir nota fiscal. Eu já comprei o sapato, eu já paguei. Então, a partir daí já não precisava. Aí eu tive que preencher com o meu nome, representando, bom, eu quis ao máximo não ter que assinar aquele papel, mas para caçar mas esse confusão. Agora é bem absurdo. Não, é bem ridículo, absurdo, né? É bem absurdo, é bem absurdo. E aí, beleza, o preenchimento da nota fiscal foi no nome da associação, mas o meu nome teve que ir também no rodapé da nota fiscal. Você só piorou, né? Piorou. Primeiro que pediu um consentimento para algo que não precisaria pegar o consentimento. Ele pegou um dado que ele nem precisava ter. E aí onde que eu acho que um problema das empresas é que é o seguinte...
As empresas têm às vezes, um pensamento de coletar um dado ali por um excesso de cautela, tudo, mas isso é uma bobagem, porque você está trazendo também mais responsabilidade. Então, quando eu coleto dado em excesso, e geralmente não se usa toda essa informação, assim, são poucas empresas, falar assim, cara, usa esses dados, ela vai usar de forma inteligente toda a informação. Não, a maioria dos casos que eu presencio, enquanto titular mesmo, no comércio, de coleta excessiva, igual esse caso, por exemplo, aí já não é ilegal, excessiva, tudo, mas vamos supor que você vai comprar alguma coisa e tem um dado ali sendo exigido a mais, né? Igual outro dia falei lá nas redes sociais de um estabelecimento, de um restaurante que exigindo dados em excesso. Não use esse dado. Então, assim, para arquivar aquilo e manter aquilo num risco, numa base de dados para poder ser invadido, porque se é alguém que não tem maturidade nem para coletar, quanto mais para armazenar. E aí você coleta esse dado, pois é, você vai armazenar esse dado, você vai aumentar o risco. Assumir sua responsabilidade. Porque a sanha, por exemplo, de pegar biometria. Sou moderno, quero biometria. Biometria é dado sensível, gente. Aí o cara coloca, tá lá embaixo da mesa. Academia tem academia que você para entrar, aí você cadastra uma biometria e a biometria tá ali embaixo da mesa da recepção, que troca 200 funcionários durante um dia, que é só ali que tá... gente, biometria, que vai utilizar, inclusive, você pega essa mesma hash, vai usar para acessar sua conta bancária. É absurdo. E aí, um caso, a Luciana, outro dia, ela foi numa academia, e para ser atendida numa clínica de fisioterapia que foi dentro da academia. Muitos já vão saber aí. E aí eles exigiram dela até data de aniversário para poder entrar para ser atendida na clínica. Ou seja, ela não estava nem celebrando o contrato ali, né? É só ir visitar, né? Eu fiquei preocupado, né? Assim, tanto dados que precisava para entrar lá. Falei assim, olha, eu não fico preocupado, não vou nem entrar. Enfim, é um exagero, essa questão das cláusulas contratuais também é uma. A compreensão sobre o fluxo, aí esbarra um pouco com o contrato, que é esse fluxo de dados, né? Se é agente de tratamento, se é o controlador, se é o operador, e aí a pessoa não entende, e aí fica numa discussão assim de colocar demais no contrato, cara, mas a grande questão de um contrato, uma cláusula de LGPD, quando está havendo essa troca, esse fluxo de dados, é você entender o fluxo de dados em si, a operação em si, para depois você olhar o contrato. Isso. Então, aí, os amigos advogados, tudo tem que ficar atento, porque você não pode simplesmente só pensar na cláusula sem entender a operação, porque senão você vai ser um revisor de texto. Para isso tem ChatGPT, tá? Cara, vai fazer... Ali você tem que entender a operação, se o cara vai receber os dados, se não vai, qual que é o momento de cadastro, quem que vai definir ali os propósitos. Uma vez definido e compreendido isso, aí sim eu analiso a cláusula contratual ou eu a construo naquele momento. Mas sem entender quem que vai definir os propósitos, quem que vai receber esse dado e até mesmo entender um pouquinho do negócio para saber, cara, faz sentido aqui eu ser controlador, porque lá na frente eu quero usar os dados para outra finalidade, não para outra finalidade, né? Mas para uma finalidade distinta dessa operação. Aí eu vou ter que ser controlador. E para que às vezes eu quero... Eu tive um cliente, cara, que queria usar... um cliente estava contratando uma plataforma, e a plataforma, ela era, sim, um operador até o momento, mas depois ela ia pegar esses dados e o próprio cliente ali, ele ia cadastrar e usar a ferramenta para outras funções. Tá, vou dar só um exemplo, senão a pessoa não vai entender. É de atendimento médico. Aí a empresa, ela passa os dados dos colaboradores para essa empresa cadastrar, para que os seus colaboradores possam ter algumas vantagens de atendimento lá e para que ele tenha um atendimento na plataforma. Ok. Depois, só que ele pode contratar outro serviço por ele mesmo, sem ter vínculo com a empresa. E aí ele pode sair da empresa e continuar na plataforma. Ou seja, na hora que ele quer continuar com essa plataforma, a relação dele com o antigo empregado acabou e ele passa a ter uma relação de titular dos dados, controlador direto com essa plataforma. Passou para eles. E aí, o que acontece? A empresa, que era a plataforma, ela queria se colocar na posição de operador. E aí, o que é o operador? Ele só vai poder fazer aquilo que a empresa mandar. Rafael, mas qual que é o resultado prático? Então, vamos lá. A empresa encerra o contrato com essa plataforma. Isso. Quando a plataforma é essa operadora, o que ele faz? Amigo, devolve os dados. Devolve a base aqui e eu quero saber se eliminou, porque você não pode mais tratar o dado.
Aí eu explicava isso para a pessoa, eu falava assim, mas nós somos operadores. Eu falei, tá, mas assim, é ruim para o seu negócio. Porque o seu negócio, ele é baseado em poder continuar tratando os dados depois. Isso. Não estou dizendo que a empresa vai dar autorização em nome do titular, mas é você saber que tem fases. E às vezes não é o contrato em si que vai definir o agente de tratamento. São situações que às vezes no mesmo processo você tem várias situações. No arranjo de negócio. No arranjo de negócio, muito bem. E eu acho que essa é uma falha que ainda tem e que cada vez mais nós precisamos entender que para tratar contratos de proteção de dados eu tenho que entender também a dinâmica de uso e atividade de tratamento. Rafael, a pergunta que não quer calar nesses últimos 3 anos, eu estou extremamente com vontade de te ouvir, mas também quero falar um pouquinho. Tem mais a ver com desabafo. Nesses últimos 3 anos aí, vamos falar dos 3, não vamos falar dos 5 não, dos 3. O que você tem visto de profissionais e a maturidade desses profissionais? E agora sim, com o dedo apontado para a nossa profissão, né? Para a nossa cara. Porque, sinceramente, eu tenho visto situações nas quais a empresa está ali como uma presa fácil, né? O negócio em si, num procedimento de adequação, de conformidade, ele está ali como uma presa fácil. E como a gente mesmo já ouviu que um software era capaz de fazer tudo aquilo que era necessário. Então, assim, fala um pouco sobre essa parte dos profissionais, o que tem acontecido, o que o pessoal precisa ter atenção, prestar atenção em que aí eu vou conseguir detectar. Né? Eu acho o seguinte, desde, por exemplo, direito digital em si, a gente já falava que, tudo bem, é claro que você tem que entender da lei, mas você também tem que entender, mas eu acho que não é só o direito digital, em todas as atividades, eu preciso entender das relações humanas, quando eu estou falando num direito de família, quando eu estou falando de um direito civil tradicional, eu preciso entender dos negócios do setor imobiliário, para falar sobre legislação imobiliária. E em direito digital, a gente precisava entender minimamente o que era um funcionamento da internet, né? Eu sempre falava para os alunos assim, olha, minha primeira aula de introdução ao direito digital é funcionamento da internet, arquitetura da internet. Como é que eu vou falar sobre ordens de remoção de conteúdo se eu vou direcionar para o provedor errado, se eu não entendo qual que deve guardar qual dado, etc. Quando a gente vai para a lei de proteção de dados, não adianta eu só olhar para a lei de proteção de dados também. É claro que eu tenho que essa lei não existe sozinha, você tem várias outras legislações que não deixaram de existir, né? Por incrível que alguns possam acreditar, você ainda tem Código Civil, direito de imagem, etc. Mas mais importante, Agnel, sabe o que é? Você só tem que entender desses fluxos. Isso. Cara, se você não souber o que é armazenamento ali, não vou colocar termos técnicos, mas um armazenamento remoto na nuvem, um dado fora, o que é uma instalação local, para eu entender, por exemplo, o que vai ser uma forma ali de anonimização, né? Como que funciona um servidor, o que é um endpoint, para que serve SaaS, para que serve... Até saber os riscos de segurança, para você entender, por exemplo, o cliente vai te pedir para que faça uma operação que o cara vai acessar os dados dele dentro do seu ambiente, né? Então, a pessoa vai contratar e eu não vou passar uma lista do Excel para fora, então eu sou super cauteloso, mas ele vai entrar e acessar o meu ambiente. Mas ele não é meu funcionário, ele é funcionário dessa outra empresa. Bom, e o que eu preciso fazer? Minimamente eu entendo que há um risco ali. Sim. Qual é o risco? Bom, ele pode acessar essa informação de forma indevida. Bom, do ponto de vista jurídico, eu tenho que entender que acessar essa informação e utilizar de forma indevida, eu tenho que colocar alguma trava. Mas eu não... quer dizer, trava eu não vou colocar. Vou colocar alguma cláusula que vai amenizar ou colocar uma mão na cabeça desse sujeito para não fazer besteira. Faça um termo de confidencialidade. Falar com o cara técnico também, será que não dá pra gente limitar o acesso? Isso. Será que não dá pra gente pensar numa outra forma de enviar? Porque simplesmente se eu pensar no termo, eu posso mandar isso por Excel, posso fazer, né? Enfim, você teria outras formas de fazer e você não estaria preocupado com isso. Mas eu acho que o principal é quando você não entende para a definição do papel de cada empresa, de cada agente de tratamento. Você não entende como é que funciona o fluxo, você não entendeu a operação. Gente, chegou para você analisar um contrato e você não entendeu a operação, não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha, tá? Ninguém precisa saber. Aliás, meu amigo, o que vai ter de coisa nova? Todo dia a gente está chegando a alguma coisa nova que a gente não sabe, não entendia, porque a dinâmica dos negócios, e você tá ali, tá um cara apresentando uma solução diferente, enfim. Pergunte. Tá, hoje assim... Calça as sandálias da humildade, vai lá e pergunta. Amigo, vem te falar, eu não entendi. O que vocês vão fazer nisso aqui mesmo? Como é que é essa operação? Vocês vão pegar o dado? O que é isso? Para que vocês querem isso?
Pode exemplificar, por favor? Exemplifica, como é que é? Eu sou titular, eu vou lá, o que vocês vão fazer? Cara, é fundamental, senão você não vai saber construir uma cláusula. Né? Eu acho que eu acho que é talvez o ponto. Agora eu vou dizer uma coisa do futuro, aqui no futuro. Futuro presente. Até então, agora eu tinha que entender fluxo de dados, né? Isso. E eu acabei de falar de contrato. Então agora vamos deixar um pouquinho mais aguçado, interessante. Já imaginei. Meu amigo, smart contract, blockchain. Tá? A gente falou aí muito NFT, nós falamos do Drex, que é moeda, o real digital, que é também plataforma, é contrato inteligente. Então, você advogado que quer, que hoje faz análise de contratos, né, que você tem esse tipo de prestação de serviço, se você não se atentar para começar a entender também como é que funcionam os códigos, não estou dizendo para você virar um desenvolvedor, mas você entender minimamente, por exemplo, o que é um Solidity, né, que é a linguagem de programação ali para o Ethereum, você vai... você está com os dias contados, né? Ou seja, não é a tecnologia que vai acabar com o seu emprego, é a sua falta de atualização. Então, infelizmente, se você, ou felizmente, o profissional vai ter que entender minimamente isso. Igual eu disse lá atrás, precisava entender sobre arquitetura de internet. Agora precisa, isso é o básico, você precisa entender a dinâmica de Big Data e agora ir também para a noção um pouquinho de programação, por conta dos smart contracts, tá? Então, acho que esse é um caminho que para os profissionais de direito devem seguir. Mas, enfim, né? E agora o futuro, né? Vamos... A gente encerra, se a gente ficar falando de LGBT, que a gente vai ficar vai ter que fazer um canal só para proteção de dados. O que você pensa, assim, em termos de segurança, Agnel? Em termos, assim, com uma dica, assim, objetiva, assim, para um cara que tá nos ouvindo falar assim, cara, eu acho que isso aí vai ser, eu vou começar por isso, assim, eu sou pequeno, eu quero começar a me adequar. Qual caminho que você sugere? Primeiro, procurar conteúdo dentro desse radar. Eu acho que o conteúdo hoje em dia, como, por exemplo, o próprio um e-book, assistir um vídeo, correr atrás disso. Olha, não há nenhuma atividade de negócio que não tenha afetação com cibersegurança. Isso aí é fato. É necessário. Hoje tudo tramita, passa. Mas e o agronegócio? Gente, é um dos grandes representantes hoje de aquisição do produto de cibersegurança no Brasil e no mundo. Então, assim, não vai, todo lugar vai precisar. Então, assim, começa a entrar na bolha do assunto de cibersegurança, das legislações, do radar de privacidade e segurança da informação. Seria a primeira ideia, participar, consumir esse conteúdo. A segunda seria esse profissional também procurar, independentemente... não, mas eu sou de redes, eu sou da parte de desenvolvimento de UX, ou seja, não passa muito pela minha área, Guinel, essa situação, estando na tecnologia. Faz um curso de cibersegurança. Procura uma informação. Tem que entender. Você precisa saber quais são... É igual você falou aí, minimamente como funciona o fluxo. Você precisa saber de onde saiu, aonde está e para onde vai. Né? Seria o segundo ponto. E o terceiro é machine learning. É aprendizado de máquina. Ou seja, a gente precisa entender como que a cibersegurança também vai... Porque no ambiente ofensivo, Rafael... Hoje, ransomware, a gente sabe, isso aí são bots programados, ou seja, no ofensivo já é a máxima. Infelizmente, o preventivo está indo correr atrás do prejuízo. Não fomos nós aqui do lado azul, né? Do lado dos bons, ou seja, da bondade, é que começou o machine learning para se proteger, mas ao contrário, agora na defensiva a gente está utilizando aprendizado de máquina, inteligência artificial. Então, esse é um assunto também para aquele que tem a ideia de se especializar nisso, é também ser um bom gestor de prompts para a parte de segurança da informação, mas não só nisso, considerar isso na sua linguagem de programação e nos fluxos internos de cada departamento. Então, esses 3 pontos para quem está dentro da parte da segurança da informação é extremamente importante. Ainda bem que o pessoal aqui já deu o primeiro passo, que é sentar numa mesa que conversa sobre isso. Sentar numa mesa, fazer network a respeito disso, ouvir para onde isso vai, pode aí facilitar, colocar a cabeça do travesseiro da vida do TI, né? Vou te falar assim, o que eu acho que o cara podia fazer. Essa é a primeira coisa que o cara pensar em casa, assim, muda a senha. Bom, o cara assim, o cara assim... Não deixa a senha padrão para tudo, né? Pequena empresa, aí o cara fala assim, o que eu faço? Cara, muda a sua senha. Primeira coisa. Mas eu... Não muda. Pode mudar agora. Muda de novo.
muda de novo. E vou falar mais, assim, autenticação de multifator, questão... tá cada vez também ficando mais frágil, você não usar... Você tem que usar outra ferramenta de autenticação, tokenizar um código ali para você receber. Isso. E também tá preocupante. Mas eu tenho, por exemplo, agora uma voz que é clonada e eu consigo fraudar uma validação do ID dentro da voz, que é uma das biometrias que era mais difícil de se quebrar, né? E aí eu vou conseguir também fraudar aquele reconhecimento. Aí eu vou dar uma outra dica, né? Ou seja, muda a sua senha, mas agora vai ter uma outra coisa, né? Senha já vamos dizer, old, né? Porque eu agora vou precisar ter contra-senha. Porque isso. Com o deepfake aí, o áudio, né, a inteligência artificial ali mudando a voz, né, eu preciso definir contrassenha na TI para o administrador que liga, o cara que liga se passando por um administrador querendo resgatar uma senha dele para acessar isso. Toda a rede. E eu vou ter que ter uma contrassenha com a minha família, porque para na hora que tiver uma simulação de um sequestro relâmpago, eu saber se aquela pessoa, ela é de fato quem diz que é mesmo, né? Que aí é alguma coisa que só vocês sabem. Então, gente, se você ainda tá na fase de mudar a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali para colocar um pouquinho mais forte, colocar uma caractere, você já tá muito atrasado, porque agora a gente já tá falando em ter uma outra senha para a senha, ou para uma... segunda camada de segunda camada de segurança e uma outra camada para proteger você de você mesmo, né? Assim, imagina se você da sua voz para você ter um nível maior de segurança. Fora da navegação acidental também, né? Que acontece muito, né? Agora, e aí o final, assim, acho que a gente fica essa reflexão, assim, você falou de segurança da informação, de fato, eu acho que esse é um ponto que tem que realmente pensar, e que a LGPD, por mais que a gente fale assim, só de dado pessoal, mas a gente tem que lembrar que a empresa ela não lida só com dado pessoal. Então, se você não tem motivação pela empatia ali com o titular dos dados, não tá nem aí, não vai ter multa, e que etc, e tô tranquilo, e etc, faça pelo menos porque o seu negócio pode parar. Lembra, né? Do segredo de negócio. O seu negócio pode parar e falar assim, não, mas minha empresa aqui é uma padaria, meu amigo, então tá, a padaria vai ficar hackeada, o ransomware vai ficar tudo criptografado e você não vai conseguir vender o seu pão. Né? Então, assim, a gente fala assim meio que num tom parece jocoso, mas não é, para chamar a atenção que as pessoas têm que entender que não é só o dado pessoal. Se não é pela empatia, meu amigo, faça então pela sua, vamos dizer, seu egoísmo de querer proteger só o seu negócio, tá? Então, o que serve para proteger o dado pessoal vai servir também para proteger quase sempre, sim, né, sim. as mesmas informações. A vigilância e a segurança é igual a padaria, né? Lá em Santa Catarina. O cara foi lá e trocou a maquininha de cartão, ficou 2 semanas a maquininha de cartão, que era igual, o visual era o mesmo, nunca ninguém percebeu, recebendo o dinheiro da padaria todinha lá, né? Vamos dar um nome aqui fictício do seu João, da Dona Maria. Então, assim, no posto de gasolina também, várias... do QR Code lá e o cara começou... Não, ele pegou o maquininha, foi a maquininha, você falou, a própria máquina. Trocou a máquina, no momento de não perceber ali no caixa, trocou a máquina e ficou lá 2 semanas rodando a máquina de outra pessoa. Ou seja, a situação é justamente estar vigilante. A afetação é para todos. Tecnologia está na mão de todo mundo. Esse tipo de atenção hoje é realmente global, é geral, é de todas as idades e de todos os negócios. Todo a gente precisa mundo, considerar isso. E é tudo. A gente tem... tem um episódio, assim, a gente vai ficar falando, mas tem umas coisas que vai vir, talvez, tipo assim, vai aquecendo, né? A gente vai aquecendo aqui, vai lembrando de algumas coisas interessantes. Tem um episódio novo, de uma série que é a The Morning Show, que a Luciana gosta muito, que é da atriz da Reese Witherspoon, né? Não sei nem se eu sei pronunciar direito, mas e nesse episódio eles estão sofrendo um cyberataque, é uma empresa de jornalismo, tem todas as polêmicas ali que não tem nada a ver com cibersegurança em si, mas nesse episódio elas estão falando justamente da cibersegurança. Tem uma cena lá, assim, cara, que tá para usar em treinamento, que é muito legal. A empresa, o hacker, eles tiveram um acesso tão amplo que eles pegaram, inclusive, as gravações de todos os celulares, eles tiveram acesso aos celulares corporativos. E aí, para fazer a perícia, a polícia chegou para verificar tudo, todo mundo tem que deixar os dispositivos sem mexer e deixar lá numa bag, lá num saco, que vai ser submetido à perícia. E aí, a cena é uma senhora lá, fala assim, não, mas espera aí, eu não posso dar meu celular porque eu tenho fotos do casamento do sábado passado da minha filha.
Só que o celular é corporativo, né? E ela colocou as fotos particulares. Só quando a gente, às vezes, fala, né, das questões de segurança, imagina só, ela ali vai ficar sem... Ficou algum momento sem o celular, usou por uma forma indevida, não se preocupou. Ele até perguntou, mas você não coloca na nuvem? Eu nem sei o que é isso. Então, são, vamos dizer, os riscos que vão surgindo no seu dia a dia, assim, também, que você, às vezes, não acredita, né, que não vai acontecer. Enfim, queria mais contar desse episódio, que eu acho legal ali, que tem várias cenas de exemplo de como que pode afetar o seu dia a dia mesmo. Um caso banal, fiquei sem as fotos do casamento. E aí podia ter sido... E ali ela voltou ainda a ter o celular, porque era só perícia. Mas e se foi um vírus? Foi um lugar que ela clicou indevidamente, né? Então... a gente não... o pessoal gosta muito de ficar criticando aí, Pix, falando de segurança, mas bota lá o celular lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para destravar, e depois fica falando que o problema é que o Pix é fraudável e etc. Gente, pelo amor de Deus, né? A fraude está na sua camada de usuário aí, e tome bastante cuidado. Se você não se proteger, não adianta querer esperar que o sistema por si só vai ser suficiente. Bom, vou só deixar aqui o recado, né, pra gente, quem quiser baixar o e-book, tá disponível o link aqui, o e-book sobre esses 3 anos de vigência da lei. Isso. Algumas questões aí que a gente já falou, né? Também algumas outras referências, alguns estudos que estão lá, também é bem legal para você que não tem ainda conhecimento da matéria, quer se aprofundar, saber o que está acontecendo. Vai lá ler esse material. Tem outros e-books também no site, a gente coloca aqui o link para vocês. E eu acho que vale acompanhar aqui outros vídeos, questões de segurança, né? Tem um que a gente fala bastante da questão de segurança da informação, né? Eu acho que vale a pena buscar esse conteúdo, ir atrás, ativar aí as notificações, que são como é que fala? Inscrição, né? Inscreva. Comenta e manda o vídeo para uma pessoa. Pronto. Manda o vídeo pra alguém aí, compartilha e fala, rapaz, troca a senha. Olha o porquê que você vai trocar a senha aí, ó. Diz que ali, bota o vídeo aqui no celular, bota um fone de ouvido, vai fazer outra coisa, fazer uma caminhada, vai andar na esteira, você vai assistindo, vai ouvindo ali, que você vai sempre aprender alguma coisa bem legal. E se quiser aprofundar no conhecimento, entra lá no site rmacademy.io, vai se cadastrar. Só tem 250 aulas disponíveis, tá? E até o final do ano são 30, não tô dizendo, né? Não é 1, 2, não. São 30 novos cursos em Direito Digital, Tecnologia e Cibersegurança gratuitos, tá? Gratuitos. Agora eles não podem reclamar mais, né, Rafael? Que não tem conteúdo, que não sabia, que não vai. Agora não tem como reclamar mais. Meu Deus, não sabia que podia fazer isso com o meu celular. Um grande abraço para vocês, gente, e até o próximo. Valeu!